Glória a Jesus pela graça que o nosso Eterno nos dá de estarmos aqui juntinho, você aí e eu aqui, e a gente tendo essa linda oportunidade de conhecer mais sobre a Palavra de Deus e sermos orientados pelo Espírito Santo, porque quando a Palavra de Deus chega até nós, ainda que nós não pela nossa condição ser pequena, a gente pode não ter condição de entender, mas o Espírito Santo, ele nos revela, ele nos ajuda no entendimento para que a gente continue na caminhada com Jesus, continue na direção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e fazendo a obra do jeito que Ele quer e para a finalidade também que Ele quer, né? Porque Deus tem propósito em toda a palavra dEle que chega até nós, em tudo na nossa vida. O nosso eterno Pai, Ele tem propósito. Meu irmão, eu vou compartilhar aqui com vocês esta palavra de Deus que está aqui em João. Em João, desculpe aqui, eu estava lendo, mas terminei João 8, de 8:30 ao 44. Eu vou ler alguns versículos, né? E depois eu vou explanar um pouquinho, porque eu quero fazer esse vídeo não muito longo, né? Aí fala assim: Jesus maior que Abraão, falando ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, disse Jesus, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, meus irmãos, quando a gente conhece a verdade de Deus, a verdade nos liberta do caminho das atitudes pecaminosas, né? Das práticas pecaminosas que levam a gente para distante do nosso eterno. Então, a gente precisa melhorar na nossa caminhada todos os dias, porque muitas vezes a gente até pensa que está acertando, mas na verdade a gente muitas vezes estamos fazendo de acordo com o nosso desejo e caminhando com a nossa vontade, né? Mas a gente todos os dias tem que ler a palavra de Deus e sempre perguntar a Deus: o que estamos fazendo está de acordo com a tua palavra, Pai? Se não estiver, tira do meu coração o desejo, me ensina a caminhar nos teus caminhos, dá ordem a teus anjos para nos abençoar, segurar em nossas mãos para que a gente não tropece com pés em pedras, para que a gente não desvie do teu caminho. Quando a gente tem interesse, meu irmão, a gente pede a Deus, e Deus é fiel e justo para nos abençoar com a presença do Espírito Santo. Amém? Então, no versículo 34 diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Quem é filho fica sempre na presença de Deus, fica sempre na casa de Deus, fica sempre na disposição de Deus para fazer a obra dele, né? Os que não são filhos, eles sempre fogem, eles sempre vão estar distante, porque eles não vão ter interesse em cuidar das coisas do Pai, né? Jesus Cristo, ele a partir de 12 anos, ele foi fazer o quê? Cuidar das coisas do Pai. Então, é assim que nós também devemos fazer, porque o exemplo está aí, dado por Jesus, né? E tem o versículo... segue o 36 dizendo assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Quando a gente se liberta de pecado, a gente se torna livre para crescer, para voar, para fazer o que Deus preparou para nós, para usufruir o melhor da terra, né? Para comer o melhor dessa terra, porque o nosso Deus é grande, dono da prata e do ouro, ele prepara o melhor para os filhos dele. Então a gente tem que ter bom ânimo, caminhar nos caminhos dele para a gente herdar o que ele, né, preparou para a gente. E no 37 fala: bem sei que sois descendente de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto do vosso pai. Responderam e disse-lhes: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me,
a mim, homem, que vos tenho dito a verdade, de que Deus tem ouvido, Abraão não faz isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhes, pois, nós não somos nascidos da fornicação. Temos um pai que é Deus. Veja a questão da fornicação, a qual me chamou a atenção porque outro dia eu escutei de um pai falando que uma filha o indagou, perguntando, né, se ela era filha de ato de fornicação ou de adultério e o que seria dela. Por quê? Porque essa criatura, essa moça, ela passava por algumas dificuldades na vida que ela não achava explicação para essas coisas. Meus irmãos, existe assim uma orientação, né, da parte de Deus, tá no livro de Ezequiel. Tá no livro de Ezequiel que pela graça de Deus, Deus nos revela que nós, como filhos, a gente não carrega essa descendência ruim do pecado praticado pelos nossos pais. Mas acontece que no reino espiritual, como Deus, ele não deu legalidade na Bíblia, não está marcado na Bíblia que o homem fornicador não deu legalidade para ele estar correto, o que adultera também não está correto, pelo contrário, não é? Os fornicadores, a Bíblia fala que não herdarão o reino dos céus. Aquele que adultera é homem sem juízo, isso serve para homem e para mulher, né? Quando a pessoa não tem juízo, a pessoa está seguindo algum espírito. E esse espírito, o espírito do adultério, da fornicação, não vem de Deus. Então, a gente sabe que o espírito é o contrário ao de Deus. Então, graças a Deus que o filho não carrega. Mas existe a predisposição desse pecado, que todo filho precisa ter o cuidado. Ter o cuidado de não carregar esse fardo, essa doutrina, esse ensinamento dos pais, que são ensinamentos não condizentes com a palavra de Deus. Então, muitas vezes, por falta de conhecimento da palavra, por falta da pessoa estar na presença de Deus, né? A pessoa termina assim, sofrendo por esses atos. Então, você que é pai, você que é mãe, reflita sobre essa situação, a marca que você vai deixar espiritualmente para a tua descendência. Porque, meus irmãos, a marca que a gente deixa para a descendência da gente é infinita, né? Se a pessoa não se aproximar de Deus e pedir misericórdia a Deus, se abrir para Deus, se derramar, né? E determinar a quebra dessa maldição, porque o pai e a mãe que tem juízo, ele proclama na vida do filho uma bênção, né? Uma bênção para que os filhos vivam em paz na terra, para que eles vivam em concordância, vivam o melhor dessa terra com a palavra de Deus, concordância com a palavra de Deus, com o que Deus programou para a gente. Então, um pai e uma mãe que tem juízo, ele vai gerar a sua descendência na presença de Deus, no acordo com os mandamentos de Deus, no acordo da formação da família de Deus, porque a família de Deus, ela tem que estar na casa de Deus, como a própria palavra fala, que o filho, ele sempre está em casa, ele não vai ficar distante. Se você é filho de Deus, você precisa estar de acordo com a doutrina de Deus. Você precisa entender que não existe filho fora de seu pai ou de sua mãe. O filho, ele precisa obedecer o pai e a mãe. O filho, ele precisa entender a autoridade do pai e da mãe. Assim somos nós, humanamente falando. Nós somos criados por Deus. A gente tem que entender que a gente está aqui porque Deus nos criou, nos deu sopro de vida. Então, a gente precisa obedecer o mandamento, a gente precisa guardar a palavra de Deus dentro do nosso coração, porque a palavra é lâmpada para os nossos olhos, né? Para que a gente caminhe no determinado conselho,
né, que Deus nos traz através da revelação da palavra dele, através da revelação do Espírito Santo. Né, meus amados? Então fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, reflita sobre essa palavra, leia Ezequiel 18, o capítulo, é pequenininho, vocês vão entender melhor, e também João 8, o capítulo 8 de João. Tá bom? Que Deus abençoe e guarde você, sua casa, sua descendência, em nome de Jesus. Amém?